Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na nossa apresentação. Aqui é o professor Henrique. Eu tenho uma grata satisfação de falar do FireGrid, tá? Depois de 2.000 alunos treinados, a vivência fortíssima em consultoria, mais de análise, mais de 500 projetos de galpões, de cálculo, de interpretação, eu tenho muito conteúdo para passar para vocês, tá? Hoje aqui nessa apresentação, eu vou falar do FireGrid, específico do cálculo hidráulico de spring para galpão, tá? O ponto que é chave aqui no processo como todo é o seguinte: antes de mais nada, o conceito sempre vai ser estruturado na alimentação da reserva técnica, de bombas e tal. Apesar de eu estar falando de grid, aqui só tem um exemplo esquemático aqui de uma rede de sprinkler aberta, mas isso aqui é válida também na infraestrutura que nós vamos ter para o grid, ok? Reserva técnica, bomba, alimentação, caso tenha hidrantes, recálculo de rua e outros processos a mais, tá? Bom, hoje o FireGrid, ele está estruturado no conceito de grid. Então, muitas vezes, os clientes pensam no grid só como um retângulo, só como um modelo padronizado. Pessoal, olha, desses 400 projetos que eu analisei, eu acho que uns 2, 3 tinham formato retangular só. Perfeito, tá bom? E eu vou provar isso para vocês aqui hoje e agora, tá? Mas o conceito grid sempre está estruturado na alimentação lateral, com diâmetros maiores, e alimentação de ramal com equalização desses diâmetros, tá? Bom, aí a gente começa a analisar. Hoje o CAD-PRO FireGrid, ele está capacitado para trabalhar com mais de 70 tipos de topologia, ou seja, inclinados, em arcos, qualquer forma geométrica. Eu qualifiquei em 100 porque foi dentro de todos os modelos que eu encontrei dentro dos meus projetos calculados, realizados, não teóricos, não filosóficos, mas realidade dia a dia de clientes, de projetos aprovados e tudo mais, ok? E dentro da própria aprovação, eu tive a grata satisfação de dar um curso no Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo só sobre o grid. Então nós temos aqui fundamento, raízes em cima da análise, tá ok? Bom, também nada impede que muitas vezes nós deparemos com projetos com ângulos inclinados, projetos mistos, onde você tem também um formato aberto e outro fechado, ok? Misto. Bom, outro ponto importante, a diversidade da forma de projetar. Milhares, mais milhares de projetistas têm o hábito de montar um esquema virtual que não é uma isométrica perfeita, mas é uma isométrica entendível, de fácil interpretação, onde você tem a planta, uma isométrica planificada, com ainda um esquema montado, tá? Cabe a nós aqui não ter nenhuma analogia sobre ser rigoroso ou não de montar uma isométrica, mas sim ter flexibilidade de análise no cálculo do software. Então o FireGrid tem primeiro esse ponto fortíssimo, que é poder estar trabalhando com qualquer tipo de planta, seja isométrico, escala, fora de escala, seja um croquis na mão, seja uma revisão de um projeto, seja a situação que ele vai encontrar no dia a dia, tá? Então essa flexibilidade fez com que o desenvolvimento aprendesse e se fortalecesse dentro desse conceito, tá bom? Esse é um outro grande projeto, foi um projeto de um grande supermercado, foi ao todo aqui mais de 50 hidrantes e mais de 30 VGAs, tá? Características assim que vão deparando com situações totalmente atípicas de modelo. Então o FireGrid está preparado para trabalhar com projetos complexos ou mesmo um projeto simples, projeto complexo, porque isso requer analogia, estudo do algoritmo do software para atender a necessidade. Fazer projetos pequenos, padronizados, tem limitações. E aqui nós deparamos junto ao mercado com grandes consultores, especialistas, grandes empresas, grandes consultoras que tinham diversidade na complexidade dos seus projetos, tá? E o FireGrid aí venceu esta barreira. Não foi do dia para a noite, né? O software está em desenvolvimento contínuo há mais de 20 anos. Aprendemos muito com os nossos usuários e o usuário que compra hoje o nosso software leva essa expertise no seu processo de trabalho. Tá vendo aqui um outro caso aqui de misto fechado e aberto. Aqui uma grande fábrica de automóveis, também um grande projetista aqui. Inclusive eu tenho
todos aqueles que permitiram fazer o seu depoimento, está no nosso site. Eu já convido você para validar esses usuários que já praticam o uso e se beneficiam da ferramenta, tá? Então é muito comum, às vezes, a pessoa ter um âmbito maior de ter uma visão geral do grid, do modelo pelo qual ele quer trabalhar, a área de cálculo e uma simplicidade, às vezes esquemática, de mostrar a interligação. Então, um exemplo clássico aqui, né? Eu tenho a numeração lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chega, pula para o 7 aqui, 8, 9, 10. Né? Outra situação gigante, que poucos usuários se beneficiam, de aprender a usar o FireGrid, não apenas para galpão, para projetos de uso geral, projetos que você pode estar aplicando, shopping, hospital, locais em risco leve, ordinário 1, escritórios, né, estacionamentos. Vocês vão gerar até 30% de economia com o uso da ferramenta nesse sentido. Esta possibilidade nós estamos totalmente entrelaçados dentro de uma filosofia prática de utilização. Então, leve esse benefício. Inclusive, até fiz um estudo econômico, tem um vídeo dentro do nosso universo aqui do FireGrid. Eu tenho um vídeo só focado no estudo econômico. Não percam, tá? Shoppings, né? Onde grande demanda de água, projetos de grande diversidade, né? Aqui no caso, se não me engano, tinha 5 ou 6 VGAs. Então, veja, até o cliente que trabalhou aqui em anel, coisa que eu ainda não recomendo, é trabalhar só em grid, tá? E aqui nós temos 3 galpões assim, excelência. E aí nós vamos calcular o pior caso que está associado ali. Então, não importa a forma, a distância, caminho que você vai encontrar, tá? Também outro projeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grids, tá? Supermercados, também você pode aplicar essa filosofia. Depósito em geral, aqui nós estamos trabalhando com 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VGAs, com vários tipos de riscos, tá ok? E nós vamos definir isso para nós, né? E o ponto-chave no processo todo é a área de cálculo, que é designado através do pior caso que você vai ter em método de você analisar a escala área, que o Corpo Bombeiro exige isso. Então, quando nós estamos falando, o Corpo Bombeiro exige que aquela área que nós estamos analisando seja o pior caso. Então, esta demanda gerada para todo o sistema vai nos facilitar essa definição, ok? Esta parte nós temos aqui a IT 24 São Paulo. Cada estado do Brasil tem uma IT relacionada a depósito, tá? A última norma brasileira também foi atualizada, então o software está preparado para trabalhar com norma brasileira, com a NFPA, tá? E com a NFPA 13, tá bem? E também as normas FM Global também, ok? Vamos analisar esse projeto agora, vou fazer o cálculo com vocês, tá? Sempre lembrando que você pode trabalhar também com sistema misto. Vou mostrar mais alguns projetos, fábricas, depósitos, hipermercados, galpões industriais geral, entrada de dados planificada, facilitando todo o processo, galpões com inclinações diferentes, uso exclusivo, design do FireGrid, tá? Essa experiência, a maturidade do software ao longo dos anos, vivenciada junto aos clientes. Então, dentro dessa forma, nós não criamos nenhuma analogia publicitária apenas. Nós criamos aqui uma filosofia focada a cálculo, desenhos de forma encontradas no Brasil, tá? Algumas empresas americanas tiveram o seu modelo muito padronizado, tá? E quando nós começamos a desenhar a ferramenta aqui junto, encontramos telhados inclinados, formas geométricas complexas, tá? Vários galpões com inclinação de telhado, inclinação nos dois sentidos, tá? Depósitos, a mais diversificação possível, tá? Alimentação, então todas as características possíveis e imaginárias, e hoje nós vamos mostrar para você o cálculo desse depósito, que você pode às vezes fazer um esquemático simplificado, identificando. Então não existe um padrão específico para o cálculo, ok? E os tipos de bico que a gente vai poder trabalhar com a 25, 14, 17, 28, ok? Então vamos ali para o nosso cálculo, do nosso depósito. Inclusive lembrando, aqui eu peguei algumas imagens, um fragmento do curso que nós temos de
curso só específico de galpão, que eu trago muita experiência sobre análise e interpretação de projeto, tá? Mas agora nós vamos falar do FireGrid e como nós vamos calcular esse projeto. Bom, abrindo aqui o AutoCAD, você vai ativar o sistema FireGrid Professional, que é uma ferramenta que é integrada ao menu do AutoCAD ou BricsCAD, das versões que vão desde lá do AutoCAD 2014 até 2022, ok? Bom, através desta interface, nós vamos utilizar aqui o menu. Desse menu, nós temos aqui um curso do FireGrid que já acompanha o software. Tem a parte do cadastro geral, que vai permitir eu cadastrar qualquer tipo de informação que eu precisar, dentro de área de aplicação, cobertura, tabelas, materiais e tudo mais. E agora eu tenho duas flexibilidades aqui no FireGrid na versão 19. Primeiro, facilidade de você calcular de uso geral, ou seja, se você quiser fazer um supermercado, um shopping, em geral que você precisar, tá? Um hospital, um hotel que você tem. Então você tem flexibilidade de trabalhar com as curvas, inclusive. Essas curvas vêm trazer para nós um espelho da norma e toda a visualização que nós vamos usar. Então você faz uma imersão dentro do software quando está utilizando, um espelho de norma, tudo resumido, integrado e fácil. Então o projetista ele se torna um Fire Engineer, que é exatamente o profissional focado em combate a incêndio. Ele não vai perder tempo de ficar preenchendo tabela, procurando uma coxa de retalho nesse processo. Ele vai vir aqui direto e dessa aqui ele vai ter um espelho, vai ter um mapa, um guia de análise de projeto combate a incêndio, a parte de sprinkler, tá? Com isso, nós vamos ter, primeira etapa, design. Então vamos estudar aqui o projeto. A geração dessa isométrica, nós vamos usar o CAD-PRO de hidráulica, né? Que rapidamente você pode migrar aqui pelo CAD-PRO de hidráulica e vai dar para você a facilidade de montar essa isométrica que está pronta aqui agora. Lista de materiais completo do projeto, detalhes típicos e tudo mais, tá? Lembrando aqui, eu vou só abrir aqui rapidamente, mas eu já tenho uma aula ao lado, dentro daqui no universo de FireGrid, eu já tenho uma aula, e essa aula vai trazer para nós o feedback que nós precisamos. Então, quando você vem aqui, já tem um menu dedicado de incêndio, com detalhes típicos também, ó. Incêndio, rota de fugas, tá? Detalhes em gerais, tá vendo? Ó, de bomba, reserva, ó. E com isso já facilitar gerar isométrica. Temos aí então uma aula pronta aqui no universo FireGrid. Mas voltando aqui, que é o nosso objetivo aqui da nossa explicação, nossa planação hoje do FireGrid, esse cálculo, tá? Então, a partir daqui, nós vamos fazer o cálculo. O cálculo vai designar a numeração que vai partir da reserva técnica dentro da sequência que nós consideramos mais adequado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não importa a quantidade, 5 aqui na VGA, 6, 7, definimos toda uma lateral, cruzamos do outro lado, definimos outra lateral e toda a interligação. E nós vamos chegar na área de cálculo. No caso, vamos trabalhar com um projeto de galpão do padrão Corpo Bombeiro, que pede 12 bicos com espaçamento 3x3. É o clássico do projeto de cálculo de galpão. Você está em outro estado, você pode seguir sua IT regional que você está, ou, se não tiver, tem a norma brasileira, ou quiser se orientar pela norma, ou NFPA 13. Temos todas as opções de trabalhar. Ou um AF global, que aí vai te pedir um bico maior do processo como todo, ok? O cálculo, ele vai ter essa tela de interface que ele vai importar a geometria, tá? Só tem um recurso para você identificar no projeto. A partir dessa importação, ele vai trazer todos os parâmetros. Nós vamos estabelecer uma pressão de partida, que pode vir aqui direto do bico calculado. E aqui a vantagem de você simular, vamos voltar lá e pegar a parte de projeto de depósito. Aqui, ó, eu posso trabalhar K25, K14, K18, tá? K32, tá? E a partir dali simular as pressões que a IT ou o AFM global ou a situação exige que você precisa, ok? Com isso nós calculamos, temos uma vazão de partida, uma pressão de partida. Vamos designar aqui, eu posso simular vários tipos de cálculos, vários tipos de projeto aqui dentro do FireGrid, ok?
Então aqui nós temos a vazão de partida, a pressão de partida. Caso queira depois adicionar uma vazão adicional, geralmente a Film Global te pede num ponto específico, você pode, ou você pode calcular, por exemplo, contribuição de hidrantes, ou você pode fazer o cálculo com o Fire System hidrante, e dentro desse cálculo você ter essa facilidade de ter essa vazão de pressão, ok? Muito bom. A partir daqui eu tenho uma entrada simples, entrada eu posso importar do CAD Project Hidráulica, eu posso desenhar, eu posso digitar isso, eu posso imputar esses recursos, ok? Caso eu queira conferir, eu posso também pedir aqui para o software trazer uma tabela, tá? Essa tabela é desenhada aqui no projeto, e caso você queira confirmar ou conferir esses dados aqui, nós podemos fazer essa técnica bem clássica aqui do AutoCAD, que é um viewport, que você vai designar aqui o trecho que você está analisando com o trecho que está aparecendo aqui no vídeo, ok? Então, dessa forma, você tem a facilidade de conferir os dados, analisar o seu projeto com tranquilidade e tudo mais, tá? Feito isso, nós vamos solicitar aqui para o software fazer o cálculo, tá? E do cálculo, a exportação. Caso queira trocar, tem recurso de trocar diâmetro, conexões, tá? Tem recursos que facilitam aqui a todo momento gerenciar as informações, ok? Posso agregar aqui conexões, associar informações associativas e a partir daí eu vou solicitar o cálculo. Feito o cálculo, pessoal, nós temos o volume total da reserva técnica, o número onde especificou a bomba e a partir daí nós vamos calcular a bomba, velocidades, os dados que o Corpo Bombeiro vai exigir. Simples assim, verificamos só a velocidade, se não estoura acima de 5 metros por segundo, que é uma referência de velocidade para você trabalhar nos projetos de grid, ok? Com isso, nós podemos desenhar isso aqui, podemos desenhar esse cálculo no nosso projeto, que é uma prática muito usual nos projetistas, com isso você tem vazão, pressão, perda de carga, tem todos os dados associados para que você possa fazer a sua conferência e trabalhar aqui num reestudo, um estudo econômico. O cliente pediu, me faz um projeto econômico, então você pode verificar as pressões, vazões mínimas que a norma nos oferece e especificar e gerar um relatório de cálculo. Bom, a partir do momento, agora nós precisamos entregar essa documentação. Nós clicamos aqui em Excel, o software gera automaticamente um relatório. Esse relatório ele já tem pré-formatado aqui a página, tem os índices aqui, uma entrada de dados com um resumo de velocidades, tá? Os pontos que foi utilizado, a comprovação do cálculo hidráulico, facilitando e muito para o projetista, ok? Então, a partir daqui, olha que interessante, nós passamos a ter a planilha para entrega para o Corpo Bombeiro. Então, eu tenho um relatório já direto, dinamizado, tá? Lembrando que hoje um cálculo hidráulico, só um cálculo hidráulico desse aqui, em alguns estados do Brasil, chegam a cobrar até R$5.000 para fazer esse cálculo. Então, hoje, com o FireGrid, você vai ter total domínio disso, fazer esse estudo econômico, tá? Aqui, por exemplo, as bombas, eu posso fazer uma dinâmica em função das alturas manométricas que eu acho no meu projeto, as vazões pelo qual eu encontro, e fazer o cálculo aqui, pesquisar uma bomba, desenhar um gráfico da curva da bomba de uma forma bem dinâmica e rápida, ok? Então, veja, a facilidade que nós passamos a ter com o FireGrid é gigante. Você pode otimizar projeto, pode validar, a planilha de cálculo você vai ter imediata. Você toca a obra, quer fazer um estudo econômico, fazer um redimensionamento, temos um grande instalador, cliente nosso, começou a fazer reestudo em função de diâmetro já encontrado, mudanças de layout do método aberto para fechado, chegaram a economizar R$1 milhão em 6 meses, né? Então veja que a potencialidade do FireGrid em termos de resultado é um benefício indescritível para vocês dominarem a ferramenta, dominarem a tecnologia, tá? Bom, caso ainda queira aperfeiçoar mais ainda os conhecimentos teóricos, nós temos nossos cursos EAD, quer dominar as ferramentas do CAD Project FireGrid, temos aqui já esse curso de partida e outros a mais que nós podemos oferecer também, além da consultoria também, caso seja necessário, ok? Muito obrigado de participar aqui dessa apresentação.